Olá! Na aula de hoje nós vamos aí iniciar nossos estudos falando de polígonos, tá? Então, o que são polígonos? Polígonos são figuras, tá? Exatamente como essas que estão aqui no quadro, ó. Todas essas figuras aqui são polígonos. O que a gente observa nesses polígonos? Que nós não temos ali parte arredondada, tá? Que os lados ali, que essas linhas aqui, que elas não se cruzam, tá? E que elas são todas fechadinhas. Então, são as características de qualquer polígono. É uma figura geométrica plana, formada por linha poligonal fechada, tá? Os lados consecutivos, eles não vão se encontrar e os lados nunca podem cruzar um com o outro, tá certo? Então, são as características de figuras que a gente chama de polígonos. Agora nós vamos para a apostila. Então agora, né, na página 57, tá? Pra gente iniciar aí esse capítulo novo. Polígono é uma figura geométrica plana formada por uma linha poligonal fechada, na qual dois lados não consecutivos não se cruzam nem se encostam. Então, olha só, são exemplos de polígonos. Ó, a gente observa aqui que os lados não consecutivos, eles não se cruzam e nem se encostam. E todas as linhas aqui, ó, né, é uma linha poligonal fechada. Ela tem um início até ela se encontrar de novo num fim. Tá? Tem início e fim, para que fique assim, ó, fechadinho. Então, são exemplos de polígonos. Aqui, ó, não são polígonos, porque eu não tenho aqui uma linha poligonal, tá? Eu não tenho aqui também uma linha poligonal. Olha aqui, ó, os lados não consecutivos se cruzando. Então, esses aqui não são polígonos. Elementos do polígono. Então, aqui eu tenho um exemplo, um polígono. E aí, quais são os elementos dele? Considere o polígono ABCD, ABCD, representado ao lado. Seus principais elementos são vértices, pontos comuns a dois lados do polígono. Ó, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. Lados, segmentos de reta que contornam o polígono. Lado, ó, AB é um lado, BC é outro lado, CD e DA. Olha a representação, ó, porque são segmentos de reta. Ângulos internos, aberturas apresentadas por dois lados consecutivos. Ó, o ângulo A, aqui vai estar formando um ângulo, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D. E diagonais são os segmentos de reta que ligam dois vértices que não formam um lado do polígono. Por exemplo, aqui, ó, olha só, se eu unir aqui o vértice D ao vértice B e traçar aqui, ó, um segmento de reta, eu vou ter uma diagonal. Ó, eu vou ter outra diagonal aqui ligando o vértice A ao vértice C. Se eu traçar esse segmento aqui, ou eu vou ter outra diagonal. Então, as diagonais são segmentos de reta que ligam dois vértices que não formam um lado do polígono. Então, aqui, quantas diagonais eu tenho aqui? Ó? Aqui eu vou ter uma e aqui mais uma. Então, eu tenho duas diagonais aqui nesse polígono, tá certo? Dizemos que dois ângulos são congruentes quando eles têm a mesma medida. Por exemplo, no polígono ABCD, que é um paralelogramo, os ângulos A e C são congruentes. Os ângulos B e C não são congruentes. O ângulo B tem uma medida menor que a do ângulo C. Então, olha só, vamos falar sobre essa observação feita aqui, ó, falando dos ângulos congruentes, ângulos com a mesma medida. O ângulo A e o ângulo C, eles têm a mesma medida, então eles são ângulos congruentes, tá? O ângulo D e o ângulo B, eles também têm a mesma medida, então eles são ângulos congruentes. Agora, o ângulo A e o ângulo D, eles não são iguais, eles não têm a mesma medida.
Agora, vamos ver essa análise de solução aqui, que isso aqui é importantíssimo, ó. Desenha um triângulo, já tá desenhado aqui. Aí é pra gente colocar o lápis nessa posição aqui, ó. Em cima do triângulo, ó, pontinha pra cá, tá? Nessa posição aqui. Aí a gente vai girar o lápis, jogando ele em cima do lado BA. Fazendo isso daqui com o lápis, ó. Aí ele vai parar nessa posição aqui. Depois é pra gente pegar e girar o lápis em cima do lado BC. Então, agora eu vou vir e vou fazer isso daqui, ó. Ó, com lápis, tá? Vou jogar ele em cima do lado BC. E agora eu vou jogar ele pro lado AC para ele voltar para a mesma posição em que ele estava. Olha como parou, nós paramos aqui. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O lápis, ele estava nessa posição no início? Não, no início ele estava virado para cá, ó, tá? Aí, depois de todos os giros do lápis para cá e depois para cá, o que a gente está observando? Que o lápis, ele fez isso aqui, ó, ele estava assim, ele foi girando, girando, girando e parou nessa posição, tá? Então, é importantíssimo para a gente responder agora umas questões. Aqui, ó, as posições do lápis, até ele parar aqui nessa posição aqui. Ele estava assim, aí ele fez isso, depois ele veio para cá e depois ele voltou e parou nessa posição. O lápis está na mesma posição? Não. Em quantos graus foi rotacionado o lápis desde o início da experiência até o final? Ele estava assim, com todos os giros dele, ele fez meia volta. Isso aqui representam quantos graus? Meia volta ou 180 graus. Compare o resultado com o do seu colega. O triângulo desenhado foi o mesmo? Provavelmente os alunos desenharão triângulos distintos, tá? O que se pode concluir sem essa experiência? Os alunos devem perceber que qualquer que seja o triângulo desenhado, o lápis sempre estará rotacionado meia volta em relação à sua posição original. Então, qual é a importância disso daqui? Quando a gente for estudar triângulos, a gente vai ver que se a gente somar os três ângulos de qualquer triângulo, a soma vai ser sempre igual a 180 graus, tá? Isso aqui é uma informação importantíssima. Agora, vocês vão ter aí as atividades na página 59. Observe as linhas apresentadas a seguir. Então, aqui nós temos todas as linhas. Quais dessas linhas representam poligonais fechadas? Ó, essa aqui não é, tá? A B, a C também, a D também, tá? E a F. Aqui não é uma linha poligonal, tá fechada, mas não é poligonal. Aqui ela também não é poligonal e aqui ela está aberta. Número 2. Assinale com um X as figuras que representam polígonos. Essa aqui não é polígono, não é polígono, não é polígono. Essa é. Essa aqui também. Essa não, tá? Porque, ó, não é plano, tá faltando aqui, tem um espaçozinho aqui. Essa aqui é polígono só. Agora, explique por que você não assinalou todas as figuras. Algumas figuras não representam polígonos, porque ou são vazadas ou são formadas por linhas curvas, ou representam sólidos geométricos. Agora vamos falar o seguinte, a classificação e nomenclatura de polígonos. Vamos dar nomes para esses polígonos, tá certo? Ó, os polígonos, eles podem ser classificados em convexos ou não convexos. O que são polígonos convexos? Eu gosto de falar o seguinte, ó, se você marcar dois pontos dentro de um polígono e você ligar um ponto ao outro e essa linha permanecer dentro do polígono em todas as situações, em qualquer ponto que você marcar aqui, quando você liga esses dois pontos e a linha permanece dentro do polígono, é porque a gente chama de um polígono convexo. Ele é convexo. Agora, se a gente marca aqui, né, dois pontos dentro do polígono e quando você traça para unir esses dois pontos, uma parte da linha fica fora, eu falo que esse polígono aqui ele é não convexo, tá? Então, esse daqui e esse daqui, ó, são exemplos de polígonos não convexos. Já esse aqui é um polígono convexo, esse aqui também e esse aqui também. Ó, são convexos quando qualquer segmento de reta unindo dois de seus pontos ficar inteiramente contido nesse polígono. São polígonos não convexos se ao se unirem dois de seus pontos, algum segmento de reta não estiver completamente contido no polígono. Então, os polígonos 1, 3 e 5 são convexos, os polígonos 2 e 4 não convexos.
Se eu pegar aqui, ó, tá vendo? Tem um ponto aqui e um ponto aqui. Quando você vai unir esse ponto, uma parte ficou fora. Se isso aqui acontecer, ele é um polígono não convexo. Nesse aqui, qualquer ponto que você marcar aqui dentro, quando você unir, vai ficar dentro do polígono, essa linha, tá? Agora, ó, os polígonos recebem um nome de acordo com o número de lados e, consequentemente, de vértices e ângulos que apresentam, como indicado no quadro a seguir. Um polígono de 3 lados, que é o mínimo que o polígono pode ter, para ele ser um polígono fechado. Ó, número de vértices vai ser 3, número de ângulos 3. Olha o nome dele, um triângulo, olha aqui. 4 lados, ó, ele vai ter 4 vértices, 4 ângulos, ele vai ser chamado de quadrilátero. 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos, pentágono. 6 lados, 6 vértices, 6 ângulos, é um hexágono. E aqui está sempre o exemplo da figura. 7 lados, ele vai ser chamado de heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. Tem outros, tá? Esses aqui são os mais usados, tá bom? Além desses polígonos, há o pentadecágono, com 15 lados, o icoságono, com 20 lados, e entre outros. Mas esses aqui são os mais usados. Agora, nós vamos lá na página 62 e vamos falar do polígono regular. Ó, um polígono é regular quando apresenta todos os lados congruentes, né, de mesma medida. E todos os ângulos internos também congruentes. Então, olha aqui, ó, vários exemplos, ó. Todos esses lados aqui, eles têm a mesma medida e todos os ângulos têm a mesma medida também. Olha, todos os lados aqui têm a mesma medida e todos os ângulos também. Isso acontece em todos esses polígonos aqui, tá? Olha aqui, ó. Aqui, ó, os lados medem 7 centímetros e os ângulos internos 120 graus. Aqui, esse polígono, ele não é um polígono regular, porque ele tem um lado medindo 5, um lado medindo 10, os ângulos também são diferentes. Esse aqui também não é regular, tá? Esse aqui também não é regular, porque ele tem os lados iguais, mas os ângulos não são iguais. Então, esse aqui, ó, é o único polígono regular. Olha, as medidas dos lados são iguais no hexágono e no losango. O hexágono, além de ter os lados do mesmo tamanho, tem todos os ângulos internos de mesma medida. Por apresentar essas características, este hexágono é chamado de polígono regular. Só o hexágono que é um polígono regular aqui, porque ele tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. Tá vendo como o losango, ele tem os lados com a mesma medida, mas como os ângulos não são, ele não é um polígono regular.